E aí, galera, dia agitado na colina. Ryan vira dúvida e muito provavelmente não entra em campo contra o Flamengo devido à negociação para sua transferência à Premier League. O Newcastle entrou na parada e deve estar formalizando uma proposta para o Vasco ainda hoje. O Bournemouth segue na disputa, vocês vão entender mais detalhes. Marino Hinestrosa está a detalhes de ser reforço do Vasco, inclusive essa negociação pode ser sacramentada ainda no dia de hoje. Vou trazer, inclusive, já dando spoiler do próximo vídeo, uma revolta generalizada na imprensa argentina no chapéu que o Vasco está dando aí no jogador. Negociação pelo Cuiabano é difícil e diria até que não deve acontecer pela postura que o Nottingham Forest está adotando no momento. Enfim, essas e outras informações, vocês vão ouvir aqui após a vinheta. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, recheadaço de informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Quiser comprar camisas antigas históricas do Vascão da Gama, manda uma mensagem pra gente lá no direct do Instagram, Lojinha do Futebolaço. Tá passando para vocês aí na tela, é só vir na descrição do vídeo aqui, tem um link, você clica e já cai lá. Quiser vender sua camisa antiga ou agasalho também, entre em contato com a gente. Dito isso, vamos agora às informações. Primeiro, vamos falar da situação do Ryan. A proposta que o Ryan já havia aceito do Bournemouth aconteceu ali entre sábado e domingo. Inclusive, havia expectativa do Ryan não entrar em campo contra o Maricá. Perdão, quinta-feira, jogo de domingo foi o Nova Iguaçu. O Ryan pediu para jogar, ciente de uma possível venda, queria entrar em campo e tal. Havia um temor dele entrar, se machucar, coisa do tipo. O Ryan entrou, fez 2 gols, ficou aquele clima meio de despedida ali. No jogo de domingo, o Ryan estava fora, porque o Vasco botou um time alternativo. E agora, contra o Flamengo, o Vasco vai botar o time principal. E aí, a notícia de agora, pouquinho do Globoesporte.com, é que o Ryan tá fora. Ontem, o companheiro Vene Casagrande já havia informado que o Ryan sequer tinha ido a campo. Ele fez só treinamento de academia e não foi a campo com os seus companheiros, já pela negociação com o Bournemouth. E aí a questão é que a proposta que o Bournemouth oficializou não agradou o Vasco. Tinha a informação de que o Bournemouth ia apresentar a proposta, mas pro Vasco a proposta ainda não tinha chego, só a pro Ryan. E aí o Bournemouth botou uma proposta com 28 milhões de euros fixos, com metas que chegariam aos 35, ou seja, 7 milhões em objetivos traçados para bater os tais 35. O Vasco falou, não, os 35 eu estou muito relutante em aceitar, 28 com 7 em meta, tô fora. E aí ficou essa questão do staff querendo ir, o Vasco não concordando com a proposta, porém, o Newcastle entrou em contato agora e informou que deve estar formalizando uma proposta. O Bournemouth já está ciente de que o rival, o inglês, ali está entrando na parada e o Newcastle também já está entendendo qual é a situação, deve oferecer uma proposta maior. O Vasco vem pedindo ao staff do Ryan para esperar mais um pouco. A principal janela de transferências é a do meio do ano. Eu estava até fazendo um exercício comigo, pensando em grana. Os times que mais vão pagar dinheiro pelo Ryan não são o Bournemouth, o Westford, essas equipes assim, Brentford, perdão, não vão ser essas equipes assim. Por quê? Essas equipes, elas são trampolins. Eles compram jogadores num preço X, lapidam, fazem eles irem bem na Premier League e vendem por valores maiores. Se o Bournemouth chegar nos 50 milhões, que era o que o Vasco queria no começo, que não vai, por quanto que eles vão vender o Ryan? Então, o Ryan vai ter que estar jogando num nível absurdo para eles conseguirem um valor considerável acima desses 50. Então, por isso que o teto deles já é esses 35, talvez estourando muito os 40. Os 50 para o Bournemouth fica muito, já que a ideia deles não é fazer carreira com o jogador, ele virar um ídolo lá, não. É aproveitar o retorno técnico dele por um período para revender. Já o próprio Newcastle, que foi comprado pelo fundo saudita aí, um Manchester United, um Chelsea, um Liverpool, um Arsenal, essas equipes, não é que eles não comprem e não vendam os jogadores,
mas num primeiro momento, quando eles compram um jogador é para retorno técnico. Se pintou uma proposta vantajosa, eles querem trazer outro jogador ou alguma coisa do tipo, eles até fazem negócio. Mas a ideia desses clubes grandes da Inglaterra, ou um Real Madrid, um Barcelona, um Bayern de Munique, não é comprar jogador para revender, é comprar para usar. Então, acredito que esses clubes é que vão conseguir botar uma grana maior para pegar o Ryan, ainda que eventualmente empreste ele para algum lugar, achando que ele tá cru, precisa de rodagem e coisa do tipo, tá? Então, do Bournemouth essa proposta não deve aumentar muito. Tô curioso para ver a proposta aí do Newcastle. O Newcastle tem o Joelinton, tem o Bruno Guimarães, isso já facilita ter alguns brasileiros, é um time maior, né? Um time inclusive que briga ali por Champions League, por Europa League, né? Fica ali do 8º lugar mais ou menos ultimamente após o investimento do fundo saudita, mais ou menos dali para cima, então já é um projeto até mais robusto. A concorrência, por outro lado, é muito maior também. Então essa é a situação, o Ryan não está vendido, o Vasco recusou essa primeira proposta do Bournemouth, mas só o fato do Ryan está sendo tirado, vamos confirmar se realmente o Ryan não vai a campo amanhã contra o Flamengo, já dá um indício que a negociação deve ser sacramentada talvez ainda essa semana, porque você perdeu o Ryan num clássico, a troco de nada para o negócio não ser sacramentado, não é interessante, tá bom? Então essa é a primeira grande informação do vídeo. Agora eu vou entrar na situação do Brenner e do Hinestrosa, mas antes lembrar vocês aí que a Golcase é a nossa parceira do canal Futebolaço e ela tem licenciamento oficial do Vasco, tá galera? Todos os produtos aqui da Golcase, você comprando um percentual da venda vai direto para os cofres do Vascão, tá? Esses copos aqui são térmicos, além de lindos, eles deixam sua bebida estalando de gelada. A galera aí que precisa de garrafa, tem nossa garrafa de entrada, modelo Urban, 500 ml. Tem a nossa garrafa mais sofisticada de 750 ml, a Flip Pro, perdão, tem travamento aqui de garrafa. Além disso, nós temos nossas garrafas modelo Fresh. Não são só essas estampas, tá? Dá uma olhada no site que com certeza alguma vai te agradar. Tem essas mais redondinhas aqui de 950 ml, mas tem uma um pouco menor de 650 também. Além disso, nós temos as nossas capinhas de celular. Comprou uma, a segunda sai de graça. E o nosso famoso copão de 1 litro 120, copo live. Tá maluco, moleque? Olha isso. Tampão canudo, você pode tirar também a tampa e o canudo e usar igual o copo menor, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, vai no QR Code que tá passando na tela ou no link da descrição. Não esqueça de utilizar o cupom GOVASCO para você garantir aí 5% de desconto. Compras acima aí de R$200, você parcela em 3 vezes sem juros. Golcase, parceira do canal Futebolaço, de quebra sem da ajuda do Vascão, galera. Tem além disso, tem NBA, NFL, Stranger Things, Ayrton Senna, DC, Marvel, Naruto, tem muita coisa legal no site da Golcase e todos os produtos funcionam o meu cupom para compras acima de R$100. Dito isso, galera, vamos agora aí cair de cabeça em outra situação. Marino Hinestrosa, olha, isso fez um barulho, isso tá revoltando torcedores / jornalistas argentinos. O Boca é o maior clube da Argentina, né? Rivaliza ali com o River Plate, mas a gente sabe que é o maior clube argentino. É mal comparando em termos de repercussão. Tu imagina hoje, né, no patamar financeiro que eles estão, o Flamengo tomando um chapéu de última hora de um clube da América do Sul, né, ou o Palmeiras. Então, mais ou menos é o que está repercutindo dentro da Argentina. O Boca está classificado para Conmebol Libertadores, o Vasco vai jogar a Sul-Americana. O negócio vinha se arrastando já há uns 2 meses, o Boca focou todas as suas energias na contratação do Hinestrosa e não vinha fechando. Vi muita repercussão de companheiros argentinos, é um absurdo, o Boca está esse tempo todo negociando só com o Hinestrosa, e aí agora não vai ter nem o Hinestrosa. Então a situação incomodou bastante. Ontem, o VAR tinha entrado no negócio, tinha seduzido o Atlético Nacional com a proposta e estava na mão do Hinestrosa, se ele queria ir para o Boca ou vir para o Vasco. E aí ele ficou mais inclinado a aceitar a proposta do Vasco, já estava seguindo alguns jogadores do Vasco no Instagram, curtiu inclusive fotos ali do seu compatriota Johan Rojas já no Vasco. Enfim, então ele já deu aceite para a proposta do Vasco. A negociação está por detalhes aí, troca de documentação, faltando aí a assinatura de contrato para o jogador ser liberado para assinar contrato com o Vascão
por 4 temporadas, beleza? Marino Hinestrosa deve ser anunciado até o final da noite aí ou amanhã já como novo reforço do Vasco. Sobre o Brenner, o Vasco conseguiu costurar o acordo já com a Udinese, mas ainda tem alguns detalhes de contrato sendo finalizados entre Vasco e Brenner, questão de salário, tempo de contrato, alguns detalhes ali do contrato do Brenner junto ao Vasco. Entre Vasco e Udinese já está tudo superado e é outra negociação que deve ser destravada ainda essa semana. Tá meio com a novelinha, né? Já dava que o negócio estava bem encaminhado desde semana passada, já estamos na terça-feira, o negócio ainda não sacramentou, mas a atualização da situação do Brenner é essa. E agora, duas curtinhas para a gente finalizar. O Sforza já está indo para a Argentina fazer realização de exames médicos e deve ser anunciado em definitivo como novo reforço aí da equipe do Talleres de Córdoba, que havia pego já o Matias Galarza aqui do Vasco e depois inclusive vendeu ele para o River Plate. O jogador deve chegar com empréstimo com obrigação de compra de 1,8 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos. Então, numa eventual venda futura do Sforza, o Vasco morde 50% do negócio. O Vasco pagou 5 milhões, está reavendo agora 1,8, está perdendo aí momentaneamente 3,2, mas pode ganhar mais alguma coisa com uma revenda do Sforza mais à frente, tá? Acho que é um bom negócio, ele veio da Argentina. Infelizmente ou felizmente, a Argentina hoje não joga no mesmo nível, a seleção joga no nível muito maior, né, do que a seleção brasileira. Mas o campeonato argentino hoje tem uma intensidade mais baixa do que o campeonato brasileiro. Então, de repente, lá ele se destacava, inclusive no News Old Boys, voltando ao seu país. Pode ser que ele volte a render, não vai ser jogador para a Europa, para principais centros europeus, mas é um jogador que pode ser revendido para uma MLS, para algum centro desse com uma exigência física um pouco mais baixa, tá bom? Então tá feito o registro para vocês, o Sforza tá bem encaminhado para ser reforço do Talleres. E aí, atualizando a situação do cuiabano, Nottingham Forest já teve ciência da intenção do Vasco em contratar o jogador por empréstimo e eles declinaram. Cara, acabei de comprar o jogador, reemprestei pro Botafogo esse semestre aí do final do ano, tendo acabado de comprar. O jogador chegou aqui tem um mês. Quer levar o jogador? Compra. Ele não tá tendo espaço lá, o Nottingham não tá usando, mas reemprestar agora, o cara tem um mês treinando lá, eles não têm interesse. O que não quer dizer que passados 6 meses ele não se adapta, o treinador não quer usar, que lá na janela depois da Copa do Mundo no meio do ano, que pode ser que, tá, cara, vai para algum canto aí, que pode ser o Brasil ou outro lugar, o Botafogo tem uma prioridade, o jogador vê com bons olhos um retorno ao Botafogo, que é o local que ele já está adaptado, habituado, foi campeão, mas não fecha portas no Brasil. Se não der para ir para o Botafogo, não vê com maus olhos uma ida para um outro grande brasileiro, tá? Então essa situação do cuiabano já é um negócio que eu imaginava ser difícil, mas se o Vasco conseguisse sacramentar, resolveria definitivamente o problema da lateral esquerda do Vasco, que existe. Acho que hoje o Piton é o nosso titular incontestável, e isso diz muito sobre a fragilidade da nossa lateral. Eu não gosto muito do Puma jogando torto ali, mas Vitor Luiz sem condição, tá? O Leandrinho já foi negociado, o Riquelme tá lá encostado, até agora também não saiu para outro clube, tá até meio estranha essa situação do Riquelme, que não tem atualização, beleza? Tá feito o registro aí para vocês. Então é isso, galera, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição do dia. Logo mais à noite eu volto com a última, entre 9 e 10 horas eu chego com a última edição, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações. Ah, recado importante, nós fizemos o recadastramento dos membros do canal. O grupo tinha lá 100 e poucas pessoas, o grupo não era atualizado desde 2020, tinha mó galerão inadimplente, então a gente passou um pente fino lá, pegou toda a galera que estava com a mensalidade em dia, passou para um grupo novo. 28 pessoas até o presente momento renovaram os seus planos no YouTube e já está todo mundo no grupo novo. Tem 8 pessoas com a mensalidade em dia que eu estou tentando achar no grupo lá e não se manifestou. Wesley Thompson Matheus, Mascos Antônio 1432, e assim é o nick de vocês no YouTube, tá? Rafael Marques 6601, José Renato Teles da Silva, Daniel Oliveira 5714, Lindomar Assis 8EF, Cadu Guimarães, UF5EL e Gabriel Andrade, 5809. Essas 8 pessoas estão com plano ativo, estão pagando mensalidade e não estão lá no grupo, tá? Então, por favor, me mande um e-mail, futebolaco2019@gmail.com, manda um print da sua conta aí que eu confiro direitinho. Quem quiser fazer parte
do nosso grupo de WhatsApp, tá repaginado, tá atualizadinho, em breve a gente deve ter novidades. É só virar membro aqui no YouTube, no Seja Membro. Aí tem uma aba aqui embaixo, vídeo, ao vivo, playlist, aí tem uma aba chamada Comunidade. Você clica lá, tem uma postagem que só aparece para quem é membro do canal, tá? Então você clica lá e já te dá o acesso para o grupo de WhatsApp, beleza? Se quiser fazer parte do nosso grupo, ficar com aquele bando de maluco lá, eu sou bem ativo, participo bastante com a galera lá. Então você que quiser fazer parte, ajudar o nosso trabalho, tem plano aí de R$ 6,99, beleza? Gol Case, ó. Plano do Futebolaço, parceiro do canal Futebolaço. É isso, galera. Eu fecho com vocês a nossa primeira edição e logo mais eu chego com mais informação. Tamo junto!